Boa noite a todos, boa noite aos internautas, aqueles que nos acompanham à distância, pela internet, pelo Facebook do Pátria do Evangelho, compartilhado com a comunidade da Nova. Tenham todos uma boa noite. Nós estamos dando início a mais essa atividade das segundas-feiras, só que antes a gente tem alguns recadinhos. Hoje é dia 15 de dezembro. A próxima segunda, dia 22 de dezembro, é a semana do Natal. Então, a semana do Natal e a semana do Ano Novo, nós não teremos atividade na casa. Se alguém precisar de algum passe ou conversar com alguém, entre em contato com algum trabalhador que a gente vai dar um jeito de atender a pessoa. Nós retornamos dia 5 de janeiro, que é uma segunda-feira. No próximo domingo, dia 21, nós teremos exposição aqui, passes, normal. É a partir de segunda-feira. No próximo domingo nós estaremos falando aqui sobre o amor maternal e amor filial. Um assunto também que está no Livro dos Espíritos. Então não esqueçam disso. A gente achamos que tinha papelzinho aí para distribuir, mas acabaram os papelzinhos. Então passem uns para os outros, né? Para avisar que na próxima segunda não terá, a casa não estará aberta, só vai reabrir dia 5 de janeiro. Beleza? Antes de nós iniciarmos as atividades de hoje, eu vou convidar todos para fazermos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos a figura doce do nosso Mestre Jesus, de Deus, o nosso Pai. Aqui nos encontramos, Mestre Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome. E como o próprio Mestre disse, onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas, que ali Ele estaria. E é nessa certeza, nessa máxima, que todos nós aqui nos encontramos, sentindo aqui a Sua energia, o Seu amor, a Sua paz, a Sua luz, a iluminar os nossos caminhos, a dar forças para que nós possamos buscar cada vez mais o equilíbrio para a nossa jornada, para as vicissitudes da vida. Ó Mestre Jesus, permitir que os Teus propósitos possam vir em nosso auxílio, nos inspirar, nos ajudar, para que nós possamos encontrar as melhores palavras, para que todos nós que estamos aqui reunidos possamos compreender a Sua doutrina, essa doutrina espírita tão maravilhosa que é a continuidade dos seus ensinamentos. Permitir também que os amigos possam visitar todos os nomes que constam nas nossas listas de preces, o nosso companheiro Aurélio, que retornou à pátria espiritual tão recente, que ele possa também encontrar a sua luz no seu caminho. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, nós vamos falar sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Será que existem muitas moradas na casa de meu Pai? É isso que nós vamos ver daqui a pouco. E, especificamente, nós vamos falar também dos itens 1 a 5, que é diferentes estados da alma na erraticidade e diferentes categorias de mundos habitados. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Jesus disse, está em João, capítulo 14, versículos de 1 a 4. Que o vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então a casa do Pai
segundo o nosso entendimento, né, da doutrina espírita e do entendimento daquilo que Jesus passou para nós, a casa do Pai é o universo. Quando a gente olha esse universo, esse céu infinito, essa é a casa do Pai. Não tem fim. A gente não sabe, a gente não tem limite disso, e a nossa consciência não consegue imaginar a grandiosidade disso tudo. Nós temos noções de tudo isso, segundo a ciência, mas a grandiosidade de tudo isso a gente não sabe. A gente não sabe nem da grandiosidade das coisas que existem aqui no nosso planeta, no nosso mundo, no planeta Terra. Tanta coisa ainda nós precisamos descobrir. Imagine quando a gente sai para fora desse leque. Então, as diferentes moradas são os mundos que circulam esses espaços sideral, esse espaço infinito, são as várias moradas, né, que existem e oferecem aos espíritos, nós, nesse plano encarnado, espíritos que já retornaram, desencarnados, né, essas moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, cada um de nós estamos numa faixa evolutiva, cada um de nós, que eu digo, cada planeta, né, nós estamos aqui numa faixa evolutiva. Lógico que tem espíritos aqui que já estão lá no topo da escala, já indo para um mundo melhor do que esse. E outros estão lá embaixo, no degrau, chegando também. Então, há uma infinidade muito grande de degraus nesse mundo nosso de provas e expiações. A gente vê espíritos como Joana de Ângeles, né? Chico Xavier, Sheila, são espíritos já bem evoluídos, Bezerra de Menezes, não vou citar todos, porque senão eu vou ficar a noite inteira aqui citando, né? Mas a gente sabe de espíritos muito mais evoluídos do que nós, ou de que eu, né? Acredito que todos estão quase que no mesmo barco meu. Então, cada um desses espíritos tem o seu mundo apropriado de acordo com a sua evolução, com o seu desenvolvimento. Ainda há muitas moradas na casa do meu Pai. No Livro dos Espíritos, questão 55, Kardec pergunta: todos os globos que circulam o espaço são habitados? A gente já sabe a resposta, né? Sim, e o homem da terra está longe de ser, como ele creia, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo somente para eles, somente para nós, né? Imaginar que Deus fez todo esse universo, que quando a gente olha ali fora, um monte de estrelas, lua, isso é só para enfeitar os nossos olhos, como se fosse uma árvore de Natal? Não. Deus não faz nada que seja inútil. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma finalidade inteligente. Nada é por acaso. Até nas coisas mais asquerosas que a gente imagina no nosso plano, tem uma finalidade. É importante para a nossa sobrevivência. Deus ama o arcanjo, o inseto mais mal cheiroso, da mesma forma, igualzinho, nem mais nem menos. Então Deus nos ama e Ele se preocupa sim com o nosso crescimento, com a nossa evolução. Então não há privilégio. Nós não somos os únicos seres inteligentes no universo. Deus não fez tudo isso por causa de nós. Nós sim somos feitos para entender tudo isso. Hoje nós entendemos pouco, mas conforme a gente vai progredindo, a gente vai entendendo mais. Então existe uma enorme diversidade de mundos apropriados ao estado evolutivo de cada um de nós. Na hora que nós atingirmos a totalidade de conhecimento nesse mundo, nós vamos passar para outro. Ainda há muitas moradas na casa de meu Pai.
Kardec, na questão 56, pergunta: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Será que nesses mundos eles têm a mesma constituição física nossa? Não, eles não se assemelham de modo algum. Por que isso? Porque cada mundo ele é apropriado de acordo com a nossa necessidade. Quando nós estávamos nos mundos primitivos, nós vivíamos em cavernas. Então, nós necessitávamos do quê? Força, né? Dentes, caninos para rasgar um animal, matar um animal, para comer aquele animal. Então, nós precisávamos de quê? De força. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos mudando a nossa forma física. E aqui também, quando a gente olha no nosso plano, se a gente olhar os seres humanos há 100 anos atrás, a gente vai ver que modernizou, que melhorou os seres. Se a gente olhar as crianças hoje, a gente vê que elas são mais bonitas do que as pessoas desculpa, tá, gente? De 50, 60, 70 anos atrás. Eu também faço parte desse leque, tá? Mas eles são mais bonitos. E eles vêm até com um certo grau de inteligência, de conhecimento, eles já trazem, né, conhecimentos do plano espiritual. Então, eles estão melhores, sim. Então, conforme nós vamos evoluindo, progredindo, a nossa forma física também vai evoluindo, ela também vai progredindo, né? Então, a gente vê, por exemplo, que tem pessoas que têm uma sensibilidade tão grande, né? Ela é diferente de outras pessoas que têm muita brutalidade, por exemplo. Então, tudo isso faz parte que a gente conviva com essas pessoas, até que elas possam aprender com a gente e a gente também aprender com elas. Na questão 57, Kardec pergunta: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Sem dúvida, como para vós os peixes são feitos para habitar na água e os pássaros no ar. Lógico que conforme nós vamos evoluindo, as nossas necessidades vão se modificando. Hoje nós temos necessidade de alimentos grosseiros, né? Muitos alimentos materiais, carne, frutas, verduras, legumes, né? Então, conforme nós vamos progredindo espiritualmente, o nosso corpo vai tendo menos necessidade dessas coisas materiais. E os espíritos celestes já são perfeitos, eles não têm necessidade nenhuma de coisas materiais. E a gente vê em vários livros, né, principalmente nas obras avançadas de André Luiz, que espíritos de uma certa envergadura de escola, eles não têm necessidade nenhuma, ou quase nenhuma. Em alguns momentos eles têm até necessidade de uma água, de um descanso, mas o descanso deles, que nós precisamos de horas para descanso, eles precisam de minutos, segundos às vezes, para descansar. Então, é muito diferente, né, esses espíritos mais evoluídos. Então, quando a gente olha o nosso passado, mundos primitivos, corpos fortes, brutos, força, e a partir do momento que a gente evolui, e hoje nós estamos no mundo de provas e expiações, e os nossos corpos já não precisam mais ter aquela força bruta, conforme nós vamos evoluindo, os nossos corpos também vão se melhorando. Vai ficar mais claro para nós, né, no próximo slide, que nós vamos falar dos diferentes estados da alma na erraticidade. Primeiro nós vamos explicar o que significa erraticidade. Erraticidade é estado dos espíritos errantes. O que significa espíritos errantes? Espíritos errantes são aqueles que ainda erram. Esses são errantes. São espíritos que ainda precisam se depurar. E para eles se depurarem, eles precisam de outras encarnações.
Então essa aqui não vai ser a última encarnação minha. Eu estou com essa roupagem, mas eu vou precisar de outras encarnações para ir me depurando. O dia que eu for um espírito puro, eu não serei mais errante e nem precisarei mais estar na erraticidade, porque eu não vou precisar mais reencarnar. Eu já serei espírito puro. Posso vir reencarnar, encarnar no plano? Pode. Jesus, Espírito Celeste, Divino, encarnou aqui para nós, mas vem como missão. A gente vem por necessidade. Jesus vem por missão. E assim como outros espíritos também de escola, que também podem vir por missão. Então, erraticidade, este estado de espíritos errantes, que ainda erram, quer dizer não encarnados, né? Errantes, que significa que não estar encarnados durante os intervalos de suas existências corporais. Ou seja, eles desencarnaram, foram para a erraticidade, estão sem o corpo físico, esse corpo bruto, estão ali estudando, aprendendo, trabalhando, enfim, fazendo o que eles têm que fazer lá, se preparando para novas encarnações. São espíritos que ainda erram. Então, eles estão na erraticidade. Espíritos são seres inteligentes da criação, que povoam o universo fora do mundo material, fora daquilo que a gente vê, e que constituem o mundo invisível. Não são seres de uma criação particular, mas as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outras esferas e que deixaram o seu envoltório material. Aqui também cabe uma explicação, porque Kardec, para facilitar o nosso entendimento, quando ele fala espírito com E maiúsculo, está gravado lá em E maiúsculo, quando ele fala espírito em E maiúsculo, significa espíritos hominais, que já estão prontos para encarnar num ser humano. Vocês vão ver também gravado no Livro dos Espíritos, espíritos com E minúsculo. Quando for o E minúsculo, é princípio inteligente. Ou seja, esse espírito ainda não está pronto para encarnar no hominal. Ele está ou no vegetal ou no animal. Então ele ainda não está, ele tem que passar etapas ainda no reino animal para depois entrar no hominal. E Kardec usa o termo alma também. O que é alma? Alma é a trindade nossa: corpo, perispírito e espírito. Perispírito, depois nós vamos falar sobre ele. Então, quando há essa trindade, ele chama de alma. Então, espírito sem corpo, espírito com E maiúsculo sem corpo, perispírito e espírito. Alma, corpo, perispírito e espírito. Beleza? Fica mais fácil de a gente entender. Então, os espíritos são seres inteligentes que tiveram um corpo e que o corpo morreu, né? Esse espírito desencarnou e voltou para o plano espiritual. A condição desses espíritos, o estado desses espíritos, destas almas, são dois. Qual é o estado deles? Feliz ou infeliz. Nós podemos ser felizes ou infelizes. Independe do mundo que nós estamos para a gente ser feliz. A gente vê que aqui no nosso plano tem pessoas que não têm nada, mas são felizes. Outros têm tudo, mas não são felizes. Vivem estressados, vivem brigando com Deus e o mundo, né? Então, o espírito, para ser feliz ou não, segundo ele seja mais ou menos evoluído, essa é a condição dele que o fará mais feliz ou não. Então, quanto mais depurado, mais desligado das coisas materiais. Quanto mais desligado das coisas materiais, mais feliz. Até o desencarne é mais tranquilo, porque as pessoas que ficam muito ligadas às coisas materiais sofrem depois que partem de ver as pessoas mexendo nos seus bens, no seu dinheiro, no seu ouro, nas suas coisas, e ficam sofrendo por causa disso. Alguns são tão apegados
que não conseguem se distanciar dos seus bens. Quantas reuniões mediúnicas a gente vem aqui, mas estão vendendo as minhas coisas, estão destruindo as minhas coisas. Cuidado com esse apego nosso. Não que é pecado nós sermos ricos, não é pecado nós termos bens materiais. O que é ruim é nós termos apego excessivo a essas coisas. Não nos apeguemos a isso. Quanto menos a gente se apegar, melhor será para a nossa partida. Nós podemos classificá-los espíritos culpados, aqueles que são infelizes. Muitas vezes as pessoas conseguem as coisas também com a desgraça dos outros, né? Então são espíritos culpados, são espíritos infelizes. Esses espíritos erram nas trevas, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sobre o constrangimento dos sofrimentos morais. Ele sofre de ver as pessoas mexendo nas suas coisas. Sofre. Por que estão fazendo isso com aquilo? É meu aquilo. Eles não têm o direito de fazer aquilo. Então eles sofrem com aquilo. Então quanto mais a gente se desapegar de tudo isso, melhor para nós. Já os espíritos justos e felizes, reunido àqueles que amam, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. A felicidade a gente constrói o nosso meio de acordo com aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos. Então nós podemos ser felizes ou não, independente do mundo em que a gente está. Então os mundos, eles estão em condições diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade. Mas Jesus veio para esse mundo e nem por isso ele era infeliz. Nem por isso ele reclamou para Deus, eu acho que eu não vou conseguir fazer, dar essa obra para outra pessoa. Não, Jesus não. Jesus veio aqui e fez a sua obra. O que ele ganhou? Nem muito obrigado. E alguns, os 10 leprosos lá, um voltou ainda para agradecer ele, né? Os outros 9 nem voltaram para agradecer. Outros também agradeceram. Pouquíssimos agradeceram a Jesus. E o que ele ganhou? Madeira. Então há mundos em que seus habitantes ainda são inferiores aos da Terra, ou do nosso planeta, que são os mundos primitivos, né? Outros estão no mesmo grau nosso. Então não fique com medo, não, porque se amanhã depois a Terra passar para um mundo de regeneração e nós não estivermos prontos, né, para esse mundo de regeneração, para onde que nós vamos? Se nós não formos merecedores de passar para um mundo melhor. Tem mais mundos igual à Terra, nós vamos para outros mundos igual ao nosso. Tá? Mas quanto antes a gente sair disso, melhor para nós. E outros estão mais ou menos superiores à Terra, né? Outros um pouco mais, um pouco menos, mas também superior à Terra. Nos mundos inferiores, como o nosso, a existência é toda material. Pode ver que a gente se apega demais às coisas que a gente vê. A gente quer ver para crer, né? Igual São Tomé. Quer ver para... Então a gente é muito apegado às coisas materiais. As paixões reinam soberanamente. A vida moral é quase nula. A gente pode ver que poucos espíritos reencarnam aqui com uma evolução moral, tipo Chico Xavier, que escreveu mais de 400, quase 500 ou mais de 500 livros, e poderia ter ficado bilionário, muito dinheiro com a venda de todos esses livros. Não pegou nada para ele, foi tudo doado, foi tudo feito caridade. Nos mundos intermediários, há a mistura entre o bem e o mal. Então, nesses mundos intermediários, é aquele mundo que a gente está ali, né? No intermédio. Nós podemos continuar no mundo de provas e expiações, ou podemos subir para o mundo de regeneração. Então, nós podemos dividir os mundos em mundos primitivos, que
são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Quando a gente passou pelos reinos lá, mineral, vegetal, animal, porque nós já estagiamos lá, viu, gente? Para a gente chegar até aqui, foi uma longa jornada, né? Então, nós já estagiamos lá. Nós dormimos no mineral, sonhamos no vegetal e agitamos no animal, mas se agita no animal, até a gente chegar no hominal. A hora que a gente chega no hominal, o primeiro mundo que a gente vem é nos mundos primitivos, aonde a gente precisa da força bruta e a gente vive em cavernas, e depois a gente vai evoluindo. Aí o próximo mundo seria provas e expiações, que é o mundo que nós estamos aqui, onde o mal ainda domina. É difícil a gente ver que o mal domina? Não, né? A gente vê tanta maldade, tantas pessoas tentando enganar as outras pessoas, né? Ligando para você, tentando fraudar você, tentando te enganar. A gente vê tantas guerras, tantas pessoas passando fome, tantas pessoas passando dor. O tratamento daquele que tem dinheiro é um, você está lá num Albert Einstein, o outro, coitado, está muitas vezes sem remédio, sem estrutura nenhuma, sentindo dor, sentindo fome. Né? Então, esse é o mundo que a gente vive. É um mundo de provas e expiação, onde o mal ainda predomina, infelizmente. O próximo é mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ou seja, nesses mundos de regeneração, nós, em espíritos desencarnados, né, nós já vamos começar a aurir novas energias, porque não foi fácil chegar até lá. Imagine, já falei para você, todos os reinos que nós passamos. E mais esse reino hominal nosso é uma fadiga muito grande também. Então, ali também a gente vai repousar um pouco das nossas fadigas, mas esse repouso não é isso que nós estamos imaginando. Eu vou dormir, ali ficar dormindo. Não é nada disso, não. Nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, nós vamos aprender, nós vamos continuar com a nossa evolução espiritual. O próximo passo seria os mundos felizes, onde o bem já sobrepõe o mal. Existe mal lá ainda? Existe. Existe o mal. Mas o mal nem se compara com o que nós temos. Nem se compara com a maldade que nós temos aqui. O mal nesses mundos é aquele mal que muitas vezes a gente faz sem querer. Às vezes eu estou com o pé aqui, alguém está passando aqui, mas não é minha intenção deixar o pé aqui, a pessoa tropeça e às vezes, entendeu? É diferente do nosso mundo. Às vezes a gente está, fulano vai passar aqui, você põe o pé para ele tropeçar e cair. Então é a nossa maldade, né? Nesses mundos felizes já não existe mais essa maldade consciente. É uma maldade inconsciente, mas também serve de lição. A gente vai aprendendo também a se depurar dessa maldade nossa também. Mas ali, enquanto aqui o mal predomina o bem, ou seja, tem mais pessoas pensando em mal do que bem, lá é o contrário. Tem mais pessoas pensando no bem do que na maldade. E por último, né, são os celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Então, nesses mundos celestes, que um dia nós vamos chegar lá, tá, gente? Nós vamos chegar lá. Quanto tempo vai demorar? Não sei. 1 milhão? Bilhões? Eu não sei. Mas se nós vamos chegar lá, vamos. Uns vão chegar mais depressa do que os outros? Vão também. Outros vão demorar muito mais? Vão também. Mas que todos nós vamos chegar lá, isso eu não tenho sombra de dúvida. Então, nós estamos no mundo de provas e expiações. O nosso próximo passo é passar para o mundo de regeneração. E depois para mundos felizes e depois para mundos celestes. É uma recompensa muito grande quando a gente faz bem o nosso trabalho aqui nesse plano terrestre, que a gente procura olhar aquilo que a gente tem de defeito e procura se corrigir. É uma busca contínua. Santo Agostinho, na questão 911 do Livro dos Espíritos,
ele fazia todas as noites uma reflexão. Ele passava em revista o seu dia, desde a hora que ele levantou. E aí ele falava assim para ele mesmo: puxa vida, eu magoei pessoa, a minha voz foi bruta para tal pessoa. No outro dia eu vou tentar ser diferente, eu vou tentar não ser desta forma. No outro dia ele fazia as mesmas coisas e passava em revista, chegava e dizia: puxa vida, ontem eu prometi que não ia fazer, tornei a fazer. Né? E foi assim, um exercício, até que um dia, na hora que ele ia fazer, ontem à noite eu prometi que não ia fazer, agora eu já estou caindo nessa tentação de fazer. Então, essa é a nossa busca contínua, é olhar dentro de nós e buscar a cada dia a nossa melhora. Eu sou agressivo? Procura se melhorar. Eu não tenho paciência com as outras pessoas? Procura se melhorar. Nós temos um compromisso muito grande nessa encarnação. É que a hora que a gente voltar, a gente venha com menos, volte com menos débito, com menos peso na nossa bagagem, na nossa mala, que muitas vezes ela vem carregada de defeitos. Que a gente possa deixar um pouco de defeito aqui e voltar com a nossa mala um pouco melhor para o outro plano da vida. É isso que nós precisamos. Passar por essa encarnação e deixar alguma saudade. Eu pus aqui a oração dos amigos e a letra me comove muito, porque é muito importante a gente deixar alguma coisa para os outros lembrarem da gente. E eu lembro do nosso companheiro Aurélio, que muita coisa ele deixou aqui e deixou saudade. E está duro de tirar essa saudade, mas ele deixou muita saudade e a gente já está com saudade, porque é espírito que trouxe muitas coisas boas, muito ensinamento. Eu aprendi muito com o senhor Aurélio. Muita coisa mesmo eu aprendi com o senhor Aurélio. É isso que nós precisamos, dentro das nossas casas, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, aonde a gente estiver, por onde a gente passar, a gente deixar essa saudade. Mas eu fui tão ruim lá atrás. Não tem problema não, todos nós somos. Nós não podemos mudar o que nós fizemos lá, mas a gente pode mudar o que a gente vai fazer. Então vamos mudar o que a gente vai fazer. Era isso que eu tinha para passar na noite de hoje, gente. Muito obrigado. Agora nós vamos para a segunda